Um dos maiores medos de qualquer pessoa é ficar sozinha. É ser esquecida pelas outras pessoas, é ser desamparada pela família, enfim, é ficar solitária, sozinha, esquecida. E este medo tem fundamento, porque a própria palavra de Deus nos ensina que é melhor a gente viver em família, viver em comunidade, do que a gente viver sozinho. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 em diante, a palavra nos ensina assim: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor resultado do seu trabalho se forem dois do que aquele que trabalha sozinho. Se um cair, haverá o outro para o levantar. Mas e aquele que estiver só? Se ele cair, não haverá quem o ajude. Além disso, se dois dormirem juntos, poderão se esquentar. Mas e aquele que está só? Quem irá o aquecer? Nessa vida, nós temos muitos altos e baixos. E em diversos momentos dessa nossa caminhada, a gente vai precisar de ajuda. Tem coisas que a gente não vai conseguir resolver sozinho. Então vamos precisar de um socorro, de um amparo, de uma ajuda de uma pessoa. Mas se a gente está sozinho, se nós estamos ali abandonados, quem a gente vai recorrer? Quem irá nos ajudar? É o que a palavra nos ensina aqui. Muitas vezes aquela pessoa, devido às lutas e decepções do dia a dia, ela vai esmorecendo na fé, o espírito dela vai se esfriando, vai se apagando. Se ela tem ali boas amizades do lado, ela vai ter um incentivo, ela vai ter ali o bom conselho que vão ali reanimá-la, fortalecê-la, reacender, reaquecer o espírito da pessoa. E ela vai poder ir adiante. Mas se ela estiver sozinha, não haverá quem possa aquecê-la, incentivá-la. E muitas vezes, principalmente nos nossos momentos de dificuldade, de tristeza, de desalento, o que a gente precisa, muitas vezes é só um abraço. É só ali uma conversa, uma companhia, ou uma pessoa que ouça os nossos desabafos, um ombro amigo. Só que algo que a gente tem que prestar muita atenção. Muitas vezes a gente fica sozinho, fica ali abandonado, desamparado pelas pessoas, culpa nossa mesmo. Porque o ser humano ele tem a triste tendência de valorizar as pessoas erradas e acabar desprezando aquelas pessoas que verdadeiramente querem o bem dela. Só um pequeno exemplo aqui na palavra. Em 2 Samuel capítulo 19, versículo 1 em diante. Olha como é tremenda essa passagem. Na ocasião, Abisalão, filho do rei Davi, tinha humilhado Davi, tinha traído o próprio pai e tinha tentado tomar o trono do próprio pai, a ponto que Davi teve que fugir. Muitos soldados e súditos permaneceram fiéis a Davi, ajudaram Davi nesse momento de fraqueza, nesse momento de dificuldade. Abisalão, filho de Davi, além disso, já tinha feito diversas outras maldades, diversas outras coisas ruins para Davi e, consequentemente, para o povo, para Israel. Chegou um momento que Abisalão ele foi morto e finalmente ali Davi poderia voltar para a cidade, reassumir o trono e continuar o seu reinado. Seria um dia glorioso, um dia de alegria, porém Davi ficou triste, ficou choroso, ficou ali depressivo por causa da morte do seu filho Abisalão, que tinha já feito tantos males para Davi, tinha traído Davi. Chegou um momento que todo o povo ali também se entristeceu. Aquele dia que era para ser um dia de glória, um dia de alegria, se converteu em um dia de tristeza por causa de Davi. Em um dado momento, em 2 Samuel capítulo 19, Joabe, que era um comandante do exército de Davi, ele entra no palácio e puxa a orelha de Davi. É sincero com Davi e diz mais ou menos assim: Rei Davi, hoje era para ser um dia de alegria, mas você transformou esse dia de alegria em um dia de tristeza, porque você está triste e lamentando pela morte do seu filho Abisalão, e todos os soldados e súditos que permaneceram fiéis a ti, Davi, também ficaram tristes ao ver a sua depressão, a sua tristeza. Davi, tu, Davi, amas aos que te aborrecem e aborrece aos que verdadeiramente te amam. Penso eu, Joabe, que se todos nós, os soldados, os súditos que fomos fiéis a ti, se nós tivéssemos morrido e Abisalão tivesse vivo, talvez o Senhor estaria mais feliz, mais contente. E foi a pura verdade naquele momento. Davi estava lamentando ali pela morte de Abisalão, uma pessoa que tinha causado tantos males e tantas humilhações a Davi. Mas não estava ali valorizando
aqueles outros soldados, súditos, enfim, pessoas verdadeiramente que queriam bem do rei Davi, queriam vê-lo novamente ali no trono, no reinado. E quantas vezes as pessoas fazem a mesma coisa? Infelizmente, não é raro você encontrar aquela seguinte situação. Um homem que ele cresce ali com uma mulher, se casa ali com uma mulher, e aquela mulher ali está do lado daquele homem nos dias difíceis, nos dias de doença, nos dias de pobreza, nos dias de tristeza, e vão levando ali aquele casamento com muita luta, com muita batalha durante anos, décadas. E muitas vezes lá na frente, quando as coisas começam a se estabilizar, aquele homem larga aquela mulher que teve uma vida com ele, que tanto batalhou ao lado dele, e troca por uma amante. E vice-versa também. Quantas vezes você tem aquele bom marido, aquele bom homem que trabalha, que se dedica, que muitas vezes fica cansado, fica doente para dar o melhor para a esposa. Ama verdadeiramente a esposa. E lá na frente você vê aquela mulher, aquela esposa sem sabedoria, sem gratidão, trocando aquele marido que tanto batalhou ao lado dela, trocando por um amante qualquer, por um outro homem qualquer. Então, irmãos e irmãs, cuidado. Muitas pessoas hoje, elas estão sozinhas, abandonadas nos asilos, sabe por quê? Porque um dia lá atrás não cuidaram dos seus filhos, não valorizaram os seus filhos, saíram de casa, abandonaram, estragaram os seus casamentos, abandonaram os seus casamentos, traíram a confiança dos seus cônjuges e também dos seus filhos. E lá na frente, viram que tudo não passou de uma aventura, tudo não passou ali de uma carnalidade, de um romance qualquer. E hoje essas pessoas estão sozinhas. E estão sozinhas por quê? Porque num dado momento da vida valorizaram as pessoas erradas e acabaram ali desprezando a companhia das pessoas que verdadeiramente a amavam. Quando a gente medita um pouquinho ali na parábola do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 32, onde a Bíblia relata ali numa parábola que Jesus fez, que o homem tinha 2 filhos. Em um dado momento, um daqueles filhos, ele desprezou a companhia do pai, quis pegar a parte dele na herança e foi gastar com as más amizades, com as más companhias, com as coisas erradas do mundo. Lá na frente, com perdão da expressão, ele quebrou a cara, gastou todo o dinheiro, começou a passar dificuldades, fomes e voltou para a presença do pai. Assim são muitas pessoas também. Não valorizam seus pais, não valorizam conselhos das mães e começam a se envolver com más amizades, gastar seu tempo, gastar sua juventude com coisas que não prestam. Mas lá na frente, quando essa mesma pessoa precisa de ajuda, ou quando ela fica doente, ou quando ela passa por dificuldades, fome, pobreza, miséria, enfim, sabe quem é que vai socorrer? Não são as más amizades. Quem vai socorrer essa pessoa é o pai, é a mãe, é o irmão, são os verdadeiros amigos. Por isso, é necessário que a gente valorize aquelas pessoas que estão ao nosso lado e querem o nosso bem. É necessário que a gente dê valor às pessoas que estão ao nosso redor hoje. Lembra-se disso. Muitas pessoas, elas têm medo de ficar sozinhas. Só que muitas delas, elas acabam sozinhas nas suas vidas, culpa delas mesmas. Porque não souberam dar valor, não souberam ali ser gratas àqueles que verdadeiramente a ajudavam. É como o próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43, Jesus diz assim para aquele povo: Eu vim em nome do meu Pai, mas vós não me aceitastes. Mas se outro vier no seu próprio nome, a este aceitais. Como podeis crer recebendo glórias uns dos outros e não se esforçando em obter a glória que vem de Deus? O próprio Jesus estava ali com o coração puro, humilde, para ajudar aquelas pessoas, mas muitos não o receberam. Porém, quando vinham outras pessoas com segundas intenções no coração, tentando ter ali amizades por interesse, aí as pessoas recebiam. Quando vinham muitas vezes falsos profetas, falsos sacerdotes, aí as pessoas recebiam. Mas o verdadeiro profeta, o Filho de Deus, muitos desprezaram, muitos abandonaram. Lá na frente, por isso que a casa das pessoas fica deserta, por isso que as pessoas vivem em solidão, porque não souberam valorizar as pessoas que Deus colocou ali ao lado dela para ajudar, para socorrer, para fortalecer. Então lembre-se sempre disso. Lembre-se
daquelas pessoas que te ajudaram no seu momento de maior fraqueza. Lembre-se daquela pessoa que se aproximou de você quando todas as outras começaram a te repudiar, a ter vergonha de você. Lembre-se daquelas pessoas que verdadeiramente te estenderam a mão, sem interesse, sem segundas intenções, que verdadeiramente te estenderam as mãos no momento que você mais precisava. Lembre-se dessas pessoas, valorize essas pessoas, porque são verdadeiros anjos que Deus coloca na sua vida para te socorrer, para te ajudar. Valorize essas pessoas na sua vida, porque uma vez que você valoriza essas verdadeiras amizades, essas boas companhias, elas vão estar contigo por uma vida toda. Você vai crescer, vai amadurecer, vai ter altos e baixos na vida e vai envelhecer, mas você nunca estará sozinho. Valorize essas pessoas e lembre-se, acima de tudo, valorize o seu Deus, valorize o seu Salvador, porque este sim é a verdadeira amizade, e é este sim que vai estar com você nos seus bons e maus momentos. Não troque uma boa amizade por nada, por nenhuma aventura, por nenhuma carnalidade, nenhum desespero do momento, nenhuma fraqueza, nenhuma luta. Não troque Deus por nada. Fique com Deus, busque a amizade de Deus, busque a presença de Deus e valorize a Deus e todas as pessoas verdadeiramente boas que Ele coloca na sua vida para te ajudar. Valorize e você nunca estará desamparado, nunca estará sozinho.